Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho falar-vos aqui um pouco sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu li este livro para a Maratona Bookwing Leitores ao Sol na categoria do livro escrito há mais de 10 anos. Ele até poderia estar inserido numa categoria de um livro escrito há mais de 100 anos, porque ele é um livro do século XIX. Foi lançado em 1881 e foi o livro do Machado de Assis que foi considerado o primeiro livro da fase realista do escritor. Ele tem mais 2 livros na sequência deste livro, considerados dentro de uma trilogia realista. O segundo livro dessa trilogia foi então o Quincas Borba, que será um complemento deste livro, porque o Quincas Borba vai ser um dos personagens aqui do Memórias Póstumas. Esse Quincas Borbas é um livro já de 1891 e o terceiro livro dessa trilogia realista foi até um livro que eu li o ano passado para o Clube dos Clássicos Vivos, o Dom Casmurro. Não tenho vídeo desse livro, mas penso que tenho um artigo escrito que vou deixar na caixa de descrição do vídeo, um link para vocês verem a minha opinião da altura, se tiverem curiosidade. E o Memórias Póstumas eu aproveitei para ler, também porque faz parte então do meu projeto de 12 livros para ler em 2018. Eu este ano optei então por ler um livro de diferentes países, um livro de cada país. Este então aqui é o livro representante do Brasil e em princípio, se tudo correr bem, ainda lerei em breve o Quincas Borba, então para complementar esta leitura. Em relação então ao Memórias Póstumas do Brás Cubas, tal como o título diz, aqui tratam-se de memórias do Brás Cubas após a sua própria morte. Portanto, temos aqui um elemento fantástico, penso que poderei chamar-lhe assim. Esta ideia de escrever um livro após a sua própria morte foi uma ideia completamente inovadora na altura. E isto é tão original que começa aqui logo com uma dedicatória hilariante que diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Portanto, o livro começa logo ao início com a descrição do próprio funeral do Brás Cubas. Ele vai contando então as suas memórias, logicamente, em primeira pessoa. Ele conta aqui então que morreu de pneumonia quando estava prestes aqui a fazer a sua invenção, que ia ser completamente inovadora, a invenção do seu emplastro Brás Cubas, que ironicamente poderia ser a sua salvação, porque esse emplastro seria como uma espécie de remédio milagroso que poderia curar qualquer doença. E ironicamente ele apanha chuva e apanha uma pneumonia e acaba por morrer. No fundo, ele transmite a ideia que a sua vida foi uma vida completamente inútil. Ele não teve sequer que trabalhar para ganhar a vida, não teve que suar para comer e para viver. Portanto, ele era um indivíduo que não era propriamente pobre, vinha de uma família até com bastantes posses e que lhe permitiu ter esta vida. Ele começa então aqui depois por contar alguns episódios da sua infância e da sua própria relação com os escravos da família. Fala também um pouco das suas origens e da sua genealogia. E depois, quando entra na adolescência, ele tem então assim o seu primeiro grande amor, que foi a Marcela, que foi um amor que sobreviveu apenas graças ao dinheiro do Brás Cubas, porque ele oferecia-lhe joias e prendas, e isso foi a única coisa que foi prendendo a Marcela a esse grande amor. Era mais amor da parte dele do que dela, porque assim que o Brás Cubas deixou de poder dar essas joias à Marcela, esse amor foi-se. E isso diz aqui de uma forma irónica que Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de reis, nada menos. Nesta fase o Brás Cubas é mandado então para Coimbra para estudar Direito na Universidade de Coimbra. Nesta fase ele vai continuar com a sua boa vida e com as suas aventuras boémias típicas de um estudante universitário, e depois volta a Portugal e a família aí tenta que ele tenha ali um acordo de um casamento, tenha mesmo um casamento por interesse, de forma a que ele depois seja introduzido na vida política, o que pelos vistos era uma coisa muito comum no século XIX, o tentar a ascensão social através da entrada na vida política. Isto recordou-me um pouco também o livro do Essa de Queiroz que eu li agora há pouco tempo, o ano passado,
a ilustre Casa de Ramírez, e que nesse romance também há o Ramírez que tenta então fazer esta escalada na vida social através da política. Esse projeto de ele se casar por interesse acaba por não dar certo por circunstâncias inesperadas e, na verdade, o Brás Cubas, ao longo de toda a sua vida, nunca chega a casar, nunca chega a ter filhos, não chega a realizar nenhum projeto que lhe traga algum tipo de mérito, e ele acaba por ser, ao longo da vida, digamos que um personagem que não é propriamente de bom caráter ou de boa índole, porque ele faz aqui umas sacanices, nomeadamente com um caso que ele tem com uma mulher casada durante muitos anos, sem quaisquer escrúpulos em relação ao marido dessa senhora. Mas apesar de aqui do Brás Cubas ser um pequeno sacana, eu gostei muito dele como narradora das suas histórias. Ele tem um tom muito irónico, muito sarcástico ao contar aquilo que lhe foi acontecendo ao longo da sua vida. Aliás, ele não tem qualquer escrúpulo em dizer o que quer que seja, porque ele está-se marimbando, porque ele, sendo um autor defunto, um narrador que já morreu, está-se pouco marimbando para o que as pessoas vão pensar sobre o que ele diz, e por isso não vai ter qualquer problema em dizer aquilo que lhe vem à cabeça, sem qualquer tipo de pudor. O que eu gostei bastante no livro, além desse tom irónico e sarcástico, foi o facto de ele ter capítulos super curtos, mesmo assim, quase microcapítulos, o que fez com que a leitura fluísse muito rapidamente. Isso já tinha acontecido no outro livro do Dom Casmurro. Há aqui mesmo capítulos que praticamente não diz nada, como por exemplo o capítulo 55, que se chama O Velho Diálogo de Adão e Eva, que diz unicamente Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília, e por aí vai, sempre até ao fim, e não diz mais nada. Há aqui mesmo exemplos extremos, como aqui de um capítulo chamado Inutilidade, e que diz apenas mas ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. E é só isto que diz neste capítulo. Portanto, vocês já estão a ver o estilo. Outro capítulo muito engraçado também, destes microcapítulos, diz Epitáfio. Aqui jaz Dona Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade, orai por ela. Mais um desses. Mas isto tem um monte de partes engraçadas, muitas reflexões do narrador sobre aquilo que lhe vai acontecendo na vida, aquilo que lhe aconteceu na vida, na verdade. Algumas chegam até a ser um pouco filosóficas, como por exemplo aqui uma passagem em que o Brás Cubas faz uma reflexão sobre o fenómeno de causa e efeito, ou seja, aquela ideia de que todas as nossas ações têm uma consequência. E como este capítulo é super curto, eu até posso-vos ler aqui, que escapou a Aristóteles. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso e eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? É muito engraçado isto. Outra coisa que eu achei super curiosa foi então o aparecimento do Quincas Borba, que é um grande amigo do Brás Cubas e que vai ser então o protagonista do próximo livro do Machado de Assis, chamado mesmo Quincas Borba. Eu penso que há pouco disse Quincas Borbas, mas não. Quincas Borba. E este amigo do Brás Cubas é um amigo que é um filósofo, que inventa uma filosofia mesmo dele e que ele vai chamar de humanitismo, e não confundir com humanismo. É uma filosofia mesmo inventada pelo Quincas Borba e que não existe na realidade. Esta filosofia acaba por ser uma sátira
à lei do mais forte, segundo aquilo que eu pesquisei e descobri na Wikipédia, e que pelos vistos vai ser mais explorada no próprio livro do Quincas Borba. Eu aqui ainda não consegui perceber muito bem o teor desta filosofia. É uma filosofia realmente um pouco estranha e que, se ele não está a desenvolver estas ideias de propósito, parecem ideias mesmo de um louco. Pelo menos foi essa a impressão com que eu fiquei. Uma das poucas partes que eu percebi dessa filosofia humanitista foi no momento em que ele estava a comer um frango e começa a divagar sobre esse frango que ele está a comer. E eu também gostava de partilhar com vocês essa parte, que diz o Quincas Borba a falar da sua filosofia humanitista. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho que foi plantado por um africano, suponhamos importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe. Um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Eu aqui não entendo muito bem se o Machado de Assis está a fazer uma crítica sarcástica mesmo à escravatura que existia na altura, porque isto de certeza que era trabalho de fruto escravo que existia na altura ainda, por isso eu ainda estou para perceber um pouco melhor qual é o ponto de vista do Machado de Assis através deste personagem do Quincas Borba. E é isto. Eu por hoje não tenho muito mais a dizer. Eu gostei mesmo muito do Memórias Póstumas, do Brás Cubas, do seu tom humorístico. Lê-se muito bem. Eu penso que pelos exemplos dos bocadinhos que eu já vos li, vocês já ficam com uma ideia se vão gostar deste livro ou não. Eu, por mim, indico fortemente a quem gostar de livros mais clássicos e de livros do século XIX, principalmente daqueles livros não tão cor-de-rosa e naquela onda do romantismo. Temos aqui então um primeiro livro então da fase realista do Brasil e é isto. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo e da minha indicação. Fiquem bem, boas leituras e até ao próximo vídeo.